Sejam bem-vindos à nossa aula Competência 1 da redação do Enem. Nessa aula, nós vamos tratar sobre a primeira competência que é cobrada na redação do Enem, usando como material a própria apostila que é disponibilizada pelo INEP com informações sobre a redação do exame. Então, nós usamos aqui o próprio material do INEP, é um material que vocês encontram na internet, que vocês encontram na própria página do Instituto que promove o Enem, que realiza o Enem todos os anos, e que traz informações importantes para o candidato. Essas apostilas elas são elaboradas ano após ano, a cada ano ela é reformulada, e ela traz uma série de informações importantes para o candidato. Então, inclusive a forma como é avaliada a redação, quais os critérios, quais os descritores, isso para cada competência. E aqui nessa videoaula nós vamos analisar o que traz a própria apostila em relação à competência 1. Primeiro vamos começar com a competência 1, vamos analisar aqui o que diz a competência 1. Ela está expressa, está formulada da seguinte maneira: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Logo de cara, nós verificamos aqui que a competência 1 diz respeito à capacidade de se comunicar por escrito na língua portuguesa, mas dentro da norma padrão, da modalidade escrita formal. Não se trata de uma produção textual usando uma linguagem coloquial, se trata da linguagem formal, aquela linguagem mais característica, mais normativa da língua portuguesa. Então, nessa competência vai entrar uma série de habilidades e também de outras competências no uso da língua portuguesa na modalidade padrão, na norma padrão. Então, se trata aí de um conjunto de outras competências e de certas habilidades que o estudante precisa mobilizar para escrever bem dentro desse contexto, no contexto da linguagem formal. A competência 1 avalia se o participante domina a modalidade de escrita formal da língua portuguesa, o que inclui o conhecimento das convenções da escrita, dentre as quais se encontram as regras de ortografia e de acentuação gráfica regidas pelo atual acordo ortográfico. Logo de cara, nós já vemos aí que se trata, nessa competência 1, da capacidade de se comunicar por meio da língua na sua formatação padrão. Então, isso inclui alguns conhecimentos específicos, como as convenções da escrita gramaticais, as normas gramaticais, as normas de escrita da língua portuguesa, e seguir uma série de outras convenções que inclui a acentuação gráfica, isso de acordo com as normas mais recentes da língua portuguesa, com o novo acordo ortográfico que está em vigor, e também se trata, inclui aí nessa capacidade de comunicação, também a questão da própria pontuação, que vai entrar aí nas convenções gerais da escrita. Então, nós temos aqui conhecimentos de gramática, pontuação e acentuação. E, é claro, ortografia. A ortografia é a escrita correta das palavras, que é o que nós conhecemos, o que nós sabemos que a ortografia, essa parte da língua portuguesa, cuida da escrita correta das palavras. Que vai estar, claro, inclusa a questão da acentuação, mas a ortografia não é somente a acentuação. A acentuação é uma parte disso. Se trata também, na questão da ortografia, de saber se uma palavra é escrita com S, com Z, com X, com CH e tantas outras particularidades da grafia em língua portuguesa. Além disso, o domínio da modalidade de escrita formal será observado na adequação do seu texto em relação tanto às regras gramaticais quanto à fluidez da leitura, que pode ser prejudicada ou beneficiada pela construção sintática. Então, além das questões ortográficas e gramaticais, essa competência vai também analisar a questão da fluidez da leitura do seu texto. Se ao lermos o seu texto, se ao texto ser lido, existe uma espontaneidade na leitura, ou se essa espontaneidade ela é prejudicada, ela é interrompida
por alguma inaptidão, por algum defeito no processo de comunicação, no processo de produção textual do candidato. Então, nós temos, além das normas ortográficas e gramáticas que precisam ser seguidas, que estão inclusas na competência 1, a questão da construção sintática, da organização do próprio texto, de modo que a leitura ela seja uma leitura mais espontânea, mais fluida. Para que você tenha mais clareza a respeito das expectativas em relação a um concluinte do ensino médio em termos de domínio da modalidade escrita formal, apresentamos a seguir os principais aspectos que guiam o olhar do avaliador no momento de definir o nível em que o seu texto se encontra na competência 1. Então, nós temos aqui uma série de expectativas que estão envoltas nessa competência, que constitui, que forma essa competência 1 na redação do Enem. Quais são essas expectativas? Vocês precisam lembrar que o Enem ele é um exame voltado para o concluinte do ensino médio. Então, é esperado que o concluinte do ensino médio ele tenha um conjunto de habilidades e de competências na língua portuguesa que lhe possibilite se comunicar por escrito. O texto dissertativo argumentativo que é cobrado no exame do Enem, ele é um texto que exige um conjunto de competências e habilidades em língua portuguesa pelo participante, do participante. Essas habilidades são exigidas do participante. Então, nós vamos ver aqui quais são essas expectativas que estão inclusas aí na competência 1. Em primeiro lugar, você deve se atentar ao fato de que a escrita formal é a modalidade da língua associada a textos do tipo dissertativo argumentativo. A redação do Enem exige um tipo específico de texto, que é o texto dissertativo argumentativo. Ele não é um texto descritivo, ele não é um texto narrativo, ele não é um texto expositivo, é um texto dissertativo argumentativo. A primeira expectativa é que você escreva dentro da linguagem formal um texto dissertativo argumentativo. E a própria tipologia textual, o fato de ser um texto dissertativo argumentativo, já exige por si só que você escreva, que você produza uma redação dentro da modalidade formal, dentro dessa linguagem formal. Assim, você será alertado sobre a obrigatoriedade de usar a modalidade formal já na proposta de redação, que vai estar expressa, vai estar formulada mais ou menos como se segue. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. E eles vão propor o tema. Então, logo de início, você já é advertido, você já é alertado que o seu texto precisa ser um texto dissertativo argumentativo e ele precisa estar escrito dentro da linguagem formal. Você precisa seguir todas as convenções desse tipo de linguagem, da língua portuguesa. Ela é mais normativa, ela é mais padronizada, ela é mais rígida, mais engessada. Mas é essa a forma como você deve escrever a sua redação. Então, isso implica em uma série de fatores que precisam estar inclusos e outros que precisam ser tirados do seu texto. Desse modo, o avaliador corrigirá sua redação nessa competência considerando os possíveis problemas de construção sintática e a presença de desvios. Então, o avaliador ele vai verificar na competência 1 do seu texto a questão da construção sintática, a estrutura do seu texto, se ela permite essa leitura fluida, e vai também verificar se você acabou cometendo alguns desvios, que são de que tipo? De convenções da escrita, gramaticais, de escolha de registro e de escolha vocabular. Então, são esses os desvios que serão verificados no seu texto. Se você cometeu erros gramaticais, ortográficos, de pontuação, acentuação, escolha de palavras, então, esses serão os erros que serão verificados no seu texto. A estrutura sintática é objeto de avaliação da competência 1, juntamente com os desvios, uma vez que esse aspecto também faz parte das regras da língua portuguesa, aquelas que dizem respeito à construção das frases do texto, que é a questão da estrutura sintática, a construção, a forma como você escreve, como você organiza as frases do seu texto.
Então, não é só a questão das convenções de escrita, de pontuação, das normas gramaticais e ortográficas. Entra também aí a questão da forma como você constrói as frases, como você organiza as frases do seu texto. Uma estrutura sintática convencional pressupõe a existência de determinados elementos oracionais que se organizam na frase e garantem a fluidez da leitura e a apresentação clara das ideias do participante, organizadas em períodos bem estruturados e completos. A estrutura sintática, ela diz respeito ao quê? A forma como você constrói suas frases. Então, a construção dessas frases, ela precisa seguir um ordenamento que seja de fácil compreensão, que seja claro, um ordenamento que seja claro. Os textos com falhas relacionadas à estrutura sintática geralmente apresentam períodos truncados e justaposição de palavras, ausência de termos ou excesso de palavras, elementos sintáticos. Nós temos aqui dois erros, dois desvios que são comuns na questão da estrutura sintática. Então, períodos que são truncados e aqueles que têm justaposição de palavras, ausência de termos ou excesso de palavras. Quando você ou esquece uma palavra, ou quando você coloca a palavra a mais, ou quando você coloca a pontuação no local errado. Então, isso vai acabar prejudicando a fluidez da leitura, isso vai acabar prejudicando a estrutura do seu texto, a forma como você organiza a sua frase. Esses problemas são caracterizados normalmente por um ponto final separando duas orações que deveriam constituir um mesmo período, é o que eles chamam de truncamento, quando você coloca um ponto final no lugar errado, onde na verdade seria uma frase só, você acaba dividindo, ou uma vírgula no lugar de um ponto final que deveria indicar o fim da frase, justaposição, quando você coloca a vírgula, uma vírgula no lugar do ponto final, onde você deveria acabar a frase, na verdade você coloca ali para que a frase continue. Você cria uma justaposição, o que interfere na qualidade da estrutura sintática do seu texto. Então, o truncamento, que é quando você vai ali colocar o ponto final no lugar errado, e a justaposição, que é quando você coloca a vírgula no lugar errado. Então, nós já voltamos aqui, nesse sentido, para a questão da pontuação. É preciso que o estudante ele tenha um conhecimento exato, muito preciso, um conhecimento muito seguro, muito firme da pontuação. A pontuação entra na questão das convenções da escrita, mas não somente a pontuação, entra também a acentuação, a ortografia e outras normas gramaticais, como concordância, regência, que acabam interferindo também na qualidade do seu texto. A frequência com que essas falhas ocorrem no texto e o quanto elas prejudicam sua compreensão como um todo é o que ajudará a definir o nível em que a redação deve ser avaliada na competência 1. A redação ela é avaliada nessa competência 1 a partir desses desvios que o aluno, o redator, ele vai cometer ou na capacidade dele de não cometer esses desvios. Então, de acordo com a quantidade de erros ou a ausência de erros nessas questões de estrutura sintática e nas questões das convenções da escrita, é que vai se estabelecer em que nível da competência 1, a qual nível da competência 1 o estudante atingiu com seu texto e vamos chegar a uma nota nessa competência. Quanto aos desvios, você deve estar atento aos seguintes aspectos. Primeiro, convenções da escrita, acentuação, ortografia, uso de hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica, a translineação, que é quando você separa a sílaba corretamente ao escrever a metade da palavra em uma linha e o restante da palavra na outra linha. Então, se você vai fazer essa separação silábica, se a palavra não coube naquela linha, você vai ter que fazer a separação silábica, ela precisa estar correta. As outras questões aí, acentuação, escrita correta de palavras, ortografia, que o vício, o desvio aí seria a cacografia, quando você escreve de forma errada uma palavra. Tem até alguns professores de língua portuguesa que falam que
ortografia errada não existe. Ortografia é escrever corretamente. Na verdade, ortografia é justamente isso, escrever corretamente. O contrário de escrever corretamente, o contrário de ortografia é cacografia, e não ortografia errada. E a questão do emprego de letras maiúsculas e minúsculas. Quando eu devo usar a letra maiúscula, quando eu não devo usar a letra maiúscula. Gramaticais: regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e crase. São os principais aspectos que serão cobrados no seu texto. O nível de domínio, o nível de conhecimento mobilizado, adquirido pelo estudante nessas questões de regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e crase, que acaba sendo aí um dos grandes vilões da língua portuguesa. Escolha de registro: a adequação à modalidade escrita formal, isto é, a ausência de uso de registro informal ou de marcas de oralidade. Isso aí é quando, na redação, você escreve dentro da linguagem formal. Nós temos dois tipos de linguagem, basicamente, aqui nesse aspecto, que é a linguagem coloquial e a linguagem formal. A linguagem formal é aquela que segue rigidamente as normas, as convenções de escrita. É a linguagem mais padronizada, a linguagem mais normativa. E a linguagem oral, que é aquela linguagem do cotidiano, mais trivial, mais rotineira, que usa gírias. Essa linguagem ela deve ser totalmente descartada nesse contexto da redação do Enem. Você deve se deter, se concentrar apenas na linguagem formal, a linguagem padrão, a linguagem mais próxima possível de toda a correção ortográfica de todas as convenções da escrita. Escolha vocabulário. Emprego de vocabulário preciso, o que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e são apropriadas ao contexto em que aparecem. É conhecer o significado das palavras e usar as palavras adequadamente para comunicar a sua mensagem, para construir seus argumentos, apresentar sua tese, sua proposta de solução do problema que é discutido na redação. Essa escolha de vocabulário, ela também entra uma questão importante, que é a capacidade de distinguir o sentido conotativo do sentido denotativo, que é um ponto muito importante aqui na questão da escolha de palavras, a escolha de vocabulário, na escolha vocabular. O quadro a seguir apresenta os 6 níveis de desempenho que são utilizados para avaliar a competência 1 nas redações do Enem. Esse quadro é um quadro que é usado para avaliar a competência 1 nas redações pelos avaliadores. Vamos dar uma olhada nesse quadro e entender um pouquinho melhor como será pontuada a redação nessa competência 1. Aqui nós temos o quadro. Note que nós temos aí no quadro de 0 a 200 pontos. Cada competência vai ser de 0 a 200 pontos. Para cada pontuação, nós temos um descritor que vai dizer o que é esperado no aluno para que ele adquira aquela pontuação. 0. Vamos começar com 0. O aluno vai tirar 0 nessa competência 1 se ele fizer o quê? Bom, ele vai tirar 0 na competência 1 se ele demonstrar desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, ele vai ficar com 0. 40 pontos. Se ele demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções de escrita. 40 pontos. 80 pontos. Se ele demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções de escrita. 120 pontos. Se ele demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. 160 pontos é se o aluno demonstra um bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. Note que aos poucos nessa pontuação ele vai apresentando níveis diferentes de proficiência, ou seja, de desempenho. Olha, na pontuação de 40 pontos é um domínio precário, muitos erros. 80 pontos já é
ainda é insuficiente, mas tem menos erros, não é precário, não é tão problemático assim. 120 pontos já é algo mediano, um desempenho mediano. 160 pontos já é bom, o resultado já é bom. 200 pontos já demonstra excelente domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções de escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência, quando não houver repetição desses desvios. Então, já é uma redação muito mais bem escrita, com quase nenhum desvio nas questões de convenções da escrita, sem cacografias, sem solecismos, ou seja, sem palavras escritas erradas, sem usar as iniciais maiúsculas e minúsculas de forma errada, sem a pontuação fora do lugar, escolhendo bem o significado das palavras, estruturando bem o texto de forma que ele seja bem fluido. Então, já é um domínio muito maior da modalidade formal, da linguagem formal. Bom, e como eu falei, esse material aqui ele foi tirado de uma apostila disponibilizada pelo próprio INEP, que é essa apostila que nós estamos apresentando aqui nas referências, a redação do Enem 2020, cartilha do participante, que pode ser pesquisada e baixada na internet para um aprofundamento desses estudos. Então, até a próxima aula, em que nós analisaremos uma outra competência.